Beleza, galera? Chegamos àquele dia fatídico da semana, mais um domingo, mais um dia de tática aqui no canal. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam. Deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro tático! Beleza, galera, vamos começar aqui o nosso treino tático da semana de domingo aqui. Vamos tentar conseguir uma boa sequência. A última não foi tão boa assim, a gente acabou nem ultrapassando, se não me engano, a barreira dos 1.500 pontos e ficou bem longe do nosso recorde ali de 28 problemas resolvidos. Se eu não me engano, ficou ali em torno de 24, 28 problemas, algo nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Bora aqui então já no nosso primeiro problema, jogam as peças brancas. Lembrando que normalmente esses primeiros problemas são um pouquinho mais simples. Aqui a gente já pode entrar com a torre, por exemplo, capturando esse bispo, dando um cheque. Ele ainda pode cobrir, de repente, ele não pode cobrir com o cavalo, na verdade, porque ele está cravado por esta dama aqui. A gente conseguiria então um checkmate, a não ser que ele quisesse sacrificar a dama dele, mas daí a gente já conseguiria bastante material a mais. Beleza, jogam as brancas de novo. A gente pode entrar com a nossa dama aqui em D8, dando um checkmate. O rei dele não tem como escapar. E a gente vai estar cobrindo todas as outras casas ali também. Checkmate, 2 probleminhas resolvidos. Terceiro problema, mais um tema tático de checkmate na fileira do fundo aqui. Então a gente pode vir com a torre em B8, ele vai poder cobrir e a gente simplesmente captura essa torre. Até aqui tudo tranquilo, tudo certo. Próximo problema aqui que a gente tem um bispo cortando o nosso rei, qualquer escapatória do rei aqui. A gente pode entrar com a dama, talvez, esse sacrifício de dama, capturando a torre dele. A gente dá um cheque, ele é obrigado a capturar com a dama dele. A gente captura de volta com a nossa torre, dando um checkmate na sequência. Nosso bispo está fazendo um belíssimo trabalho de evitar a casa de fuga do nosso rei ali. Beleza, conseguimos aqui mais um. Jogam as peças brancas agora. A gente estamos com a nossa dama aqui atacando o cavalo dele. A gente pode entrar com a dama, que está sendo protegida depois pelo nosso bispo, na verdade. O nosso bispo está atacando o cavalo dele. E com isso a gente consegue um checkmate. Beleza, show de bola. Jogam as peças brancas, pretas aqui, na verdade. Vamos ver o que a gente tem. Tem uma torre já cortando toda a coluna D aqui. O cavalo também está impedindo que ele avance aqui para a casa de C3, esse rei. Então, por enquanto, o rei só tem algumas casas de fuga, que são a casa de B3 e A3. Então, se a gente entrar com a torre aqui, a gente tira essa casa de fuga do rei. Dá um checkmate. Nossa torre também protegida pelo cavalo aqui. Bora lá, então. Checkmate. Mais um probleminha resolvido. Aqui a gente tem aquele tema de uma entrada da dama, aqui capturando a peça de B7. A gente também consegue, com isso, seguir protegendo, né, a nossa dama, nesse caso, com o nosso bispo. E o rei dele não tem como capturar e não tem como fugir. E nenhuma outra casa, nenhuma outra peça consegue também capturar o rei dele. É mais um checkmate, que até aqui tudo certinho, sem problemas. Vamos ver o próximo aqui. A gente está com o rei dele ali, tá relativamente exposto. O nosso rei também já está um pouquinho mais exposto aqui no centro. Não está mais na última fileira ali. A gente tem um bispo cortando toda essa diagonal aqui de casas claras. A gente tem outro bispo também cortando toda essa diagonal de casas escuras aqui. Então vamos ver quais lances forçantes a gente tem. A gente tem uma entrada de torre aqui com um cheque. Neste caso aqui, o rei dele vai poder escapar para a casa de... Vamos ver aqui. O rei dele teria duas opções de escape, né? Qualquer uma dessas duas aqui, a princípio. Se ele vier aqui para a casa de C... Vamos ver se isso aqui está certo. Se ele vier aqui para a casa de C... De C3, a gente pode vir com o bispo aqui, capturar, dar esse garfo e capturamos a torre. Na verdade, na sequência, seria uma ideia. Outra possibilidade dele é vir para cá. E depois disso a gente pode avançar aqui com uma torre e daria checkmate. Melhor jogada para ele nesse caso seria fugir com o rei aqui para casa de C2. Mas mesmo assim, depois disso, a gente ainda conseguiria capturar uma torre dele. Então a gente acabaria ficando melhor, ganhando mais material. A gente começa aqui, então, aqui com a torre. Ele bloqueou, beleza? A gente captura de volta, ele foi para lá e agora a gente entra aqui com a torre em D1 com um checkmate. Beleza, jogam as peças pretas de novo aqui. A gente tem uma dama na sétima, na segunda horizontal, na verdade, aqui. O nosso peão está quase promovendo, está ali na casinha de... Na casa de D3, a gente pode entrar com a dama aqui para a casa de E2, protegido pelo peão. A gente dá um checkmate neste rei. Não tem nenhuma peça que consiga, neste caso,
capturar ou interpor esse cheque com o rei aqui. A gente consegue mais um checkmate. Beleza, jogam as peças pretas. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente também tem aquela ideia da dama entrando aqui em G2, protegida pelo cavalo. Dando um checkmate no rei, porque ele não tem nenhuma outra peça que ele possa capturar essa dama, né? A torre dele está aqui na primeira fileira, a outra está na sétima. Ele não tem nenhuma outra peça que ele consiga capturar, então a gente consegue um checkmate também. Beleza, aqui, vamos ver, jogam as brancas. O que temos aqui? A gente tem uma possibilidade, a gente está com uma tripla aqui, né? Triplicamos torre, dama, torre aqui de novo. A gente pode entrar, a nossa dama, inclusive, é atacada pelo bispo. A gente tem um outro bispo também na mesma diagonal do rei dele também. Então, aqui cravando esse peão. A gente pode entrar com a torre, capturar, dar um cheque. Ele capturaria com a dama. A gente captura com a nossa dama, sacrifica ela com mais um cheque. Ele captura com a torre dele. A gente finalmente finaliza aqui capturando com a nossa última torre e conseguindo com isso daí na sequência. Então, checkmate, ele capturou com a dama, a gente capturou de volta, e agora sim entra com a torre ele com um checkmate, belíssimo checkmate. Beleza, vamos aqui para as próximas, jogam as peças pretas. Vamos analisar aqui, a gente tem um bispo já cortando essa diagonal, a gente pode entrar com a torre de repente aqui na casa de F2, protegido pelo bispo, dando um checkmate, né, entregando um checkmate, porque não tem nenhuma peça que possa capturar nossa torre aqui, e o rei dele não tem como fugir também. Show de bola, jogam aqui as peças brancas, estamos já entrando com algumas questões. A gente pode entrar aqui de cara com esse bispo, dando um cheque nele, dando um cheque no rei. O rei dele, nesse caso, vai ser obrigado a fugir para uma das duas casas aqui. Depois disso, a gente pode vir simplesmente com a nossa dama aqui para a casa de E6. A gente vai estar atacando ele, entregando um checkmate, protegido pelo bispo também. E ele não vai ter como escapar, não tem nenhuma outra peça que consiga capturar essa nossa dama ali. Então aqui e aqui a gente entrega um checkmate. Beleza, jogam as peças brancas. Aqui estamos já com 13 probleminhas resolvidos, quase rompendo a barreira dos 1000 pontos de rating aí. E aqui começa talvez já a complicar um pouquinho mais. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem o nosso rei e o rei dele lá. A gente não tem nenhuma possibilidade imediata de cheque, eu acredito. A nossa torre está sendo protegida aqui, está sendo atacada. Eu achei que é simplesmente uma troca de peças, né? A gente pode capturar essa torre sem entregar nenhuma outra peça. Se ele capturar aqui com o bispo, a gente simplesmente captura de volta, a gente consegue bastante material a mais. Beleza, ele capturou lá e aqui eu acho que é simplesmente uma saída, né? Se a gente vier pra cá agora, ele não tem mais muito o que fazer, então. A gente sai aqui. Começou a enrolar a questão aqui. Começou a enrolar a questão. A gente pode vir pra cá. O que mais? Vamos ver agora aqui. Achei que ali já ia ter acabado, hein? Esse aqui me surpreendeu. Então a gente captura aqui, ele captura de volta. A gente não tem muito o que fazer aqui, né? A gente não tem como capturar esse bispo neste caso. Talvez ameaçar uma outra peça dele. A gente não pode tirar a nossa dama também, mas simplesmente talvez aqui avançar com o nosso peão em F5. A gente vai seguir ameaçando esse bispo, proteger ali a torre. Nosso rei segue protegido também. E a gente consegue aqui não perder essa dama, né? Beleza, jogam as peças pretas. Aqui é o que tudo indica, aquela ideia de sacrifício de dama. Então a gente vem aqui dar um cheque, o rei dele é obrigado a se afastar. A gente sacrifica a nossa dama aqui em F1, ele captura com a torre, a gente captura com a nossa torre também. Ele entrega um checkmate na fileira do fundo. Beleza, jogam aqui as peças pretas. A gente tem o rei dele aqui bem exposto, a gente já está aqui com um bispo, né, impedindo aqui qualquer evolução nessa diagonal de casas escuras. A gente tem aqui um cavalo também coibindo o avanço dele aqui na casa de B3. A gente tem uma dama já entrando muito forte aqui. Vamos ver o que a gente tem de possibilidade aqui para fazer, para a gente não perder tempo, né? A gente pode aqui entrar com cheque. E aqui entregaria um checkmate, acredito eu, né? Então a gente vem aqui com a dama em A4, cheque nele, não pode vir pra cá, não pode vir pra cá, não pode vir pra cá. Ele não pode também romper nada que dá um checkmate, então, na sequência. Beleza, joga as peças brancas, um monte de peão e os dois reis. Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui, então. Provavelmente essa aqui vai acabar numa corrida de peões. Ele já tem um peão também aqui bem avançado, um peão passado, na verdade. O que a gente teria de possibilidades? Aqui a gente não pode vir pra cá e capturar, senão ele avança, né? Então a gente tem esse pepininho para resolver. O rei dele também não consegue avançar aqui. Vamos imaginar aqui que possibilidades nós temos, né? A gente poderia vir pra cá. Vamos ver se a gente tem essa possibilidade. Acho que sim, né? A gente avança pra cá, qualquer um dos dois que ele
capturar aqui, a gente consegue avançar com o peão nosso. Eu acho que daí a gente vai pra cima dele aqui, simplesmente avançando até a gente conseguir uma dama a mais. Beleza, joga as peças brancas, vamos ver o que temos aqui. A gente tem uma... O rei dele tá lá no canto, o bispo tá impedindo essa diagonal, a gente pode entrar aqui com a torre. Neste caso aqui, o rei dele vem pra... Não, aqui é da checkmate, né? Aqui é checkmate mesmo. Não é checkmate, óbvio que não é checkmate. Mas agora a gente pode vir aqui com a torre. Para casa de H7, protegido pelo nosso peão. Ele volta aqui com o bispo dele, mas a gente avança agora sim com a torre para casa de H8 e consegue então finalizar a partida. Beleza, jogam as peças pretas aqui, rompemos a barreira dos 1000 pontos de rating aqui com 18 problemas resolvidos. Vamos ver o que temos aqui, jogam as peças pretas. Qual que é o nosso ataque mais forçante aqui? A gente poderia simplesmente capturar, né? Esta torre, ele capturaria, a gente acabaria aqui perdendo a nossa dama, nesse caso, não é uma boa jogada. A torre dele está bem cravada, então a gente pode sobrecarregar, de repente, esse ataque para cá, indo para cima da torre dele. Será que é isso? A torre dele não vai poder se mexer. Ele tem alguma outra possibilidade, não tem nenhuma possibilidade de cheque também, então acho que a gente consegue sobrecarregar esse ataque. Provavelmente agora forçando aqui esta troca, a gente consegue aqui bastante material a mais ali, um final vencedor com uma torre contra o nosso adversário. Beleza. 19 probleminhas resolvidos, jogam as peças pretas, o rei dele tá aqui lá neste lado do tabuleiro, já avançando bastante. Tem um cavalo aqui também, impedindo alguns movimentos da nossa parte. Vamos ver o que a gente tem aqui para trazer. A gente está avançando para lá, então os nossos peões aqui não conseguem proteger uma dama, por exemplo, que terá avançar para cá. A gente tem esse ataque com a dama aqui, em C8, avança para cá, cheque. Depois disso, o que ele tem de possibilidades? Vamos analisar, né? Então aqui estamos com a dama, cheque, ele não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá com o rei dele. Nenhuma dessas alternativas existe. Não pode vir para cá também, né? Porque aí está cortado pela dama. Ele teria a possibilidade, né, de cobrir com o cavalo, a gente simplesmente capturaria de volta, então tem essas duas chances. Essa aqui não existe também porque está protegido, ele só pode vir para cá com o rei ali dele, e depois disso a gente tem a chance de avançar aqui com a torre, cheque. Ele vai seguir para aqui, ele continua sem poder vir, ele não pode vir para cá, não vai poder vir para cá. Não pode vir pra cá e daí entregamos um checkmate, né? É isso aí, galerinha. 20 probleminhas na mão aí. Jogam as peças pretas. Vamos ver o que a gente tem de entrada aqui. A gente tá com essa fortalezinha onde o peão tá protegendo o nosso bispo e o bispo tá protegendo o peão também. A gente tem uma entrada de torre aqui na casa de E2. Isso entregaria um cheque pro nosso rei. Ele vai poder vir pra cá, possivelmente. Vindo pra cá a gente pode avançar com um cheque. Ele provavelmente capturaria, a gente consegue capturar uma torre, ganhar uma torre a mais, né? Não tá na mesma diagonal. A gente consegue capturar aqui, então. Mas a gente acaba perdendo aqui. Vamos ver, vamos analisar um pouquinho melhor aqui. Cheque, o rei dele não pode vir pra cá. Pode vir só pra cá. Então, cheque com a torre, o rei dele vem pra cá. A gente aqui poderia ainda avançar pra cá com cheque. O rei dele vem pra cá e a gente vem aqui com a torre, dá um checkmate e não vai ter como escapar. Então, acho que é esta a sequência aqui, cheque. E checkmate aqui. Beleza, joga as peças pretas aqui. O rei dele tá ali um pouco exposto. A gente tem essa ideia de troca de damas aqui, uma primeira ideia original. Vamos ver se a gente tem como... Acho que não, né? Então aqui a gente troca a dama, ele pode capturar com qualquer uma das duas aqui. Vai capturar com uma das duas provavelmente. Troca aqui. Será que essa seria uma boa alternativa? Acho que não. A gente tem essa entrada aqui também, bem forte, cheque. O rei dele não tem muitas opções, neste caso, ele pode vir para cá, bloquear, a gente capturaria de volta, de novo, né, esse peão na casa de C4. Nesse caso aqui a dama está em B5, ele avança com o rei aqui para D, única alternativa dele nesse caso, né, para D2, e agora, depois disso a gente pode fazer o que? Vamos pensar aqui. Avançou para D2, avançou para D2, aqui... Se a gente tiver com a dama aqui, ele vai capturar, a gente vai acabar perdendo. Beleza, a gente pode vir pra cá, né? Captura o bispo também, então a gente dá um garfo, na verdade, aqui. Ele vem pra D2, a gente vem pra cá, captura ele. Você consegue um bispo a mais, na verdade, aqui. E acaba igualando a partida com mais um cheque. Ele vai ser obrigado a cobrir aqui, a gente pode capturar de uma torre. A gente acaba ganhando bastante material a mais que ele. Então pra cá, cheque,
Ok, ele fez uma jogada que eu não estava esperando. Vamos ver aqui o que ele vai querer fazer, então. A gente tem uma entrada de... Poderia até voltar aqui com cheque, seria uma opção. Mas é uma opção boa? Será? A gente pode capturar aqui com a torre também. Se ele capturar, a gente captura de volta, né? A gente pode vir com a torre aqui, mas ele simplesmente capturaria de volta. Acho que não é uma boa. Acho que então é trocar essas torres aqui, que a gente fica com material a mais. Beleza, joga umas peças pretas, brancas na verdade. Passamos aí os 1.200 pontos de rating. O que a gente tem aqui? A gente tem de cara um ataque na dama dele, né? A dama dele aqui tá meio cravada, mas ele tá atacando a nossa dama também. Só que depois disso, a gente tá atacando a torre dele lá. Então a gente conseguiria um materialzinho a mais aqui, né? Neste caso. Então vamos capturar aqui. Trocou, a gente captura a torre ainda. E aqui a gente segue com o rei, provavelmente capturando bastante material a mais, na verdade, né? Conseguimos trocar bastante peças ali. Beleza, próximo problema... A gente tem uma... Vamos ver aqui. Quais as opções? Primeiro lance que vem na cabeça é esse cavalo aqui em F6, dando um cheque, né? De cara, mas ele pode capturar com esse bispo dele. Então talvez isso aqui não seja uma decisão tão lógica. E também depois disso aqui, ele pode simplesmente fugir. Mas fugindo daqui, para onde que ele vai? Vamos imaginar então que a gente... Aqui tá dando um garfo, na verdade, né? Garfo entre torre e rei, então talvez capturar aqui primeiro. A gente captura esse bispo... Ele vai talvez capturar de volta, a gente dá esse garfo e consegue material a mais. Vamos, será que é isso? Beleza, show de bola. Aquele sacrifício de torre ali para conseguir um garfo na sequência. Jogam as peças brancas. Ok. Vamos ver como é que a gente está na posição aqui. Nosso rei está um pouco exposto, o bispo dele está impedindo aqui esse avanço nessa diagonal do rei. A gente pode avançar aqui com a dama, dando um cheque. A gente tem algumas opções, na verdade, aqui, né? A gente pode capturar aqui com essa torre dele, a gente pode dar esse cheque, o rei dele se afasta. O rei dele se afasta para onde? Mas depois disso a gente não tem mais muito futuro, será? Que a gente está sendo também manipulado, ameaçado. Então vamos ver. Cheque seria o mais forçante de todos aqui. É uma opção. Com esse cheque aqui o rei dele pode vir para cá, por exemplo. Não, para cá não pode, óbvio que não pode. Né? Então vamos lá. Cheque ele não pode ficar em nenhuma dessas casas aqui, não pode vir para cá. Então tem duas opções, ou vir para cá ou vir para cá. Feito isso, qualquer uma das duas eu posso vir aqui com cheque e daí capturar a torre dele aqui de volta, né? Então eu consigo no final ainda capturar essa torre. Só vamos garantir aqui, a princípio seria capturar essa torre aqui de volta e conseguir bastante material a mais. A gente ainda poderia vir pra cá com um cheque e depois disso aqui. Ou na verdade aqui ameaçar aqui e aqui, né? Tá, agora eu fiquei confuso. Porque aqui a gente pode garantir material a mais com a torre, a gente pode também avançar aqui com um cheque. Seria uma opção, ele pode vir para cá ainda, ou a gente pode avançar até com o nosso peão aqui, capturar aqui esse peão dele, já colocar quase para promoção aqui. Se bem que aqui tô tentado aí com esse peão aqui. Por critério agora, por questão de ponto, de material aqui, seria capturar essa torre, né? Capturando a torre ali, coisa, a gente consegue bastante. Até porque depois disso aqui, se ele capturar aqui... A gente pode vir pra cá e ganhar mais uma torre dele, né? Acho que é mais interessante até. Então vamos vir pra cá? Beleza. Capturamos a torre ali. Escolha correta. Às vezes não é sempre que a gente consegue. Bora aqui pro próximo problema. Jogam as peças brancas de novo. A gente tem de cara aqui esse cheque. Ele não pode capturar por causa dessa cravada aqui. Então a gente dá um cheque. O rei dele, neste caso, é obrigado a vir pra cá com... uma entrada, a gente, né, fugindo aqui para casa de H8, a gente vem com a dama aqui protegida pela nossa torre, acho que é isso aqui. Beleza, nem precisamos finalizar a jogada aqui, jogam as peças brancas. Show de bola. Temos aqui uma entrada de bispo com cheque, é só ele capturar, não tem muito futuro, então tá. Temos a entrada também aqui da dama com cheque, aqui sim é um pouquinho melhor. O rei dele, neste caso aqui, vai ser obrigado a vir para... Vamos ver o que ele pode fazer. O rei dele não tem muita escolha, né? Se vier pra cá, pra casa de F8, a gente tá entrando com a dama aqui, protegido pelo nosso bispo, checkmate. Se ele vier aqui pra casa de E7, a gente entra com a dama de novo ali, checkmate. Se ele vier aqui pra casa de D7, a gente entra com o bispo pra cá. Ele ainda vai poder voltar aqui pra casa de E7. E a gente entra com a dama daí de qualquer jeito. Então acho que tá certinho aqui, com o bispo agora aqui. A gente volta com a dama e consegue um checkmate. Bonito o checkmate ali. Jogam as peças pretas, estamos aqui com a nossa dama. Temos dobrado aqui torre e bispo, aliás, duas torres. Pode capturar.
Mas se a gente capturar aqui, que a gente corre o risco? A gente corre algum risco, ele pode promover para cá, né? Então vamos ficar ligado aqui nessa ideia. Bom, vamos pegar aqui, ó. A gente captura com a torre, ele promove, a gente dá um cheque. Checkmate pra gente, beleza. Então a ideia dele avançar aqui antes não tem problema, né? Ele vai criar a dama, mas a gente vai dar um checkmate antes dele finalizar essa jogada aqui. Outra possibilidade seria a gente vir com a torre aqui, com cheque. Capturar aqui não é uma boa, né? A gente captura com cheque, ele captura com bispo, mas que a gente captura aqui não é garantia de checkmate, ele vai ter opções para avançar ali, então acho que não é uma boa. A gente pode então avançar com a dama, com a torre aqui para casa G3, mas ele simplesmente capturaria. A gente captura de volta, talvez, aqui seja mais forçante, hein? Captura, cheque, se ele capturar a gente vem para cá com cheque, mas não é checkmate, né? Porque que cheque, captura, a gente vem aqui com cheque, ele vem para cá, se ele vier para cá ele captura de volta, a gente captura, daí acaba perdendo tudo. Então acho que não é uma opção forçante. Acho que é o sacrifício aqui mesmo. Sacrifício aqui mesmo, porque se ele promover, a gente simplesmente avança lá. Se ele capturar aqui, a gente pode avançar para cá com cheque. Então vamos ver aqui. Se ele capturar aqui, a gente vem para cá com cheque. Ele vai poder vir para cá. A gente sacrifica a dama, a torre. Ele vem para cá, a gente vem para cá. Acho que ainda dá certo. Então começando daqui. Ele captura, a gente capturou aqui. Agora a gente sacrifica a nossa dama. Pega lá um pouquinho antes de ele promover estas peças. Beleza, chegamos aí a 28 probleminhas resolvidos. E vamos para a próxima aqui, já de cara. O que nós temos aqui? Os dois reis estão relativamente em segurança. Final aqui entre dama e... Aliás, entre cavalo e bispo, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem peões dobrados. Aqui a estrutura de peões está um pouco danificada dos dois lados. Ele tem aqui uma maioria de 3 peões nessa ala. A gente tem uma maioria de 3 aqui. A gente pode entrar com um cavalo de cara aqui com um cheque, né? A gente dá um cheque nele. Ele vem... Esse cavalo, inclusive, depois de estar bloqueando essas duas casas, ele vai ser obrigado a vir aqui com o rei, então, para casa de H1. A gente pode sacrificar a nossa torre. Ele captura de volta e a gente vem com a torre pra cá. Ele não vai poder entrar por essa casa aqui, que seria a casa de fuga, porque o nosso cavalo vai estar aqui. Acho que é isso aqui, então. Sacrifica, a gente vem pra cá. Ele cobre, a gente simplesmente finaliza ali a partida, beleza. Jogam as brancas aqui. Certo. Jogam as peças brancas. A gente tem de cara algumas opções de cheque. Por exemplo, aqui. Seria uma opção de cheque. Se ele capturar, a gente pode entrar aqui em outro lugar, né? A gente tem outra opção aqui que é avançar com a torre. Ele captura lá. Existe essa opção? Será real isso aqui? A gente vem pra cá com a torre em A8. Ele pode capturar com o bispo mesmo, por exemplo. A gente vem aqui com um cheque, ele vem pra cá, e a gente vem pra cá e dá checkmate. Acho que é isso, né? Pra cá, se ele não pode capturar com o rei, ele não vai poder ir pra lugar nenhum, acho que é mais forçante aqui. A gente não captura o bispo agora, senão a gente vai acabar perdendo essa nossa dama. A gente vem pra cá com cheque, não tem nada que possa cobrir nem capturar ele. E aqui a gente vem com a nossa dama em C7 pra conseguir dar checkmate. Beleza, 30 probleminhas resolvidos aqui, batemos a barreira dos 1.600 aí, fazia bastante tempo que a gente não conseguia isso. Vamos ver o que rola aqui então agora. A gente tem um cheque, que sacrifício de dama, será? Cheque, ele capturaria aqui, a gente captura de volta com um cheque, ele é obrigado a vir para cá, mas a gente pode vir aqui com um cheque, daí ele pode cobrir com a dama. Eu acho que esse aqui não entrega um checkmate, ou entrega? Acho que não, hein? A gente também está ameaçando a nossa torre, que está sendo ameaçada, não é a melhor coisa que tem. A gente pode ir aqui, cheque, acho que é aqui, né? Cheque, se ele capturar, a gente captura de volta com cheque, obrigando o rei dele a vir pra cá. E daí a gente pode capturar aqui. Ele ainda pode vir com a dama. Será que é isso? Cheque, captura cheque. O rei dele vem pra cá. A gente pode vir aqui com cheque. Ele pode cobrir aqui com a dama, neste caso. A gente vem pra cá com cheque. E daí dá checkmate. Acho que é isso. Começa com a torre, então, né? Torre, captura cheque. Ele cobre lá. A gente captura com a dama. E agora sim. Beleza. Uma sequência bem grandinha. Até aí conseguimos calcular tudo. Muito bom. Chegamos aí a 31 problemas resolvidos e jogam as peças pretas. Neste caso aqui, vamos ver o que a gente tem de opções. Ele tá com a dama aqui, jogou a dama para cá. Fugiu dessa ameaça do nosso bispo neste caso. A gente tem uma entrada aqui com a torre, capturar um peão fraco e já atacar a dama dele, o bispo dele também. Não sei se é uma jogada tão forçante aqui. Vamos ver se a gente tem algum pin, alguma outra coisa que a gente pode tomar. Aqui a gente tem uma entrada também com o cavalo, dando um cheque. Ele poderia capturar aqui com o peão dele. A gente tem também essa tomada de dama, né? Toma com a dama aqui. Talvez aqui cheque, ele captura. A gente entra aqui com... Já desfaz um pouquinho a estrutura de peões dele. A gente entra aqui com
com a dama, a gente poderia também vir pra cá. Então vamos ver aqui. Captura, deixa eu vir pra cá. Eu acho que é a melhor sequência, inclusive, porque aqui a gente tá sendo ameaçado por esse cavalo. Então se a gente não tirar esse cavalo logo daqui, aqui a gente tá desestruturando também, abrindo um pouco mais a parte do rei dele, né? Mas a gente pode entrar aqui. Se a gente vier primeiro aqui com a dama, captura esse bispo. Ele vem pra cá, simplesmente pode capturar. Começar a entrar mais forte para os dois lados aqui também. Acho que é isso. Será que é aqui primeiro para depois a gente capturar esse bispo? Beleza, e até aqui a gente está calculado, faltou cálculo aqui para nossa parte. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de possibilidade então. Tá, aqui complicou um pouquinho. Aqui a gente não tem mais nenhuma captura com a dama, nossa dama está ameaçada agora aqui. A gente também não tem como entrar direito com nenhuma peça para ameaçar um cheque, por exemplo, nele. A gente poderia vir para cá ameaçando a dama dele ainda, mas daí ele poderia simplesmente capturar a primeira, a gente captura e a gente acaba perdendo um bispo para uma dama também. Não gostei dessa ideia, né? Então a gente pode vir pra cá, talvez simplesmente capturar uma peça a mais, proteger a nossa torre também. Se ele entrar ali, não tem problema, achei isso. A gente sai com a dama capturando aqui um peão. Show de bola, conseguimos aí, galerinha. Chegando a 32 probleminhas. Jogam as peças brancas aqui. 2 torres contra uma dama e ele tá promovendo quase aqui neste caso, né? Tá, o que a gente gostaria de tentar fazer aqui? Ou dar um checkmate no rei, óbvio. Ou então a gente avançar aqui com ele pra cá pra gente conseguir de alguma forma trocar essa dama. O que vem de cara direto, a gente vinha aqui com cheque, né? Captura o peão. Então esse peão que tá quase promovendo dele aqui, a gente já pode... Ah não, o peão dele tá na segunda fileira. Tô viajando aqui, não tá quase promovendo nada. Mas a gente vem pra cá com cheque. Ele provavelmente vem pra cá. Se ele vier pra cá, a gente consegue daí fazer um cheque, uma escadinha até capturar essa dama. Se ele vier pra cá, a gente já captura a dama dele de novo. Então acho que a gente consegue, na sequência, fazer o seguinte. Aguardar o cheque pra cá e conseguir ali uma dama a mais. Show de bola. Vamos ver aqui. Joga as peças brancas. 1788 pontos. É o nosso rating atual. A gente pode vir pra cá com cheque. Aqui ele não pode capturar porque ele está cravado. Então ele vai ser obrigado a mover para cá. Vamos ver aqui. Vamos calcular isso aqui certinho para a gente tentar ir longe. Cheque, está cravado. Vai ser obrigado a mover o rei dele para cá. O rei dele é obrigado a vir para cá. Não tem nada que possa capturar ali. Então beleza. O rei dele vindo para cá, a gente poderia vir aqui ainda com cheque de volta. Mas ele pode capturar aqui, né? Ele está com esse bispo forte ali, então. Então não. Se a gente entrar direto aqui com cheque... Isso existe essa opção. Ele capturaria aqui, né? Capturando aqui, tem alguma outra opção. Aqui ele não tem a dama mais dele no tabuleiro. Então a gente tá em vantagem. A gente tem essa outra opção aqui. Cheque, o rei dele vem pra cá. A gente pode avançar aqui com checkmate. Se ele capturar, a gente captura de volta. Acho que é por aqui. Mas se bem que aqui ele pode... Aqui ele capturaria aqui, né? Essa parecia promissora. O rei dele pode vir pra cá também e começar a fugir. Então não tão promissor aqui. Então cheque. O rei dele nesse caso é obrigado a vir pra cá. E depois disso aqui, a gente tem essa entrada aqui com a dama também, dando um cheque. A gente pode capturar o cavalo dele também. Ah, não, nosso rei tá com cheque aqui? Ah, nosso rei tá em cheque aqui, galera. Nosso rei tá em cheque aqui. Rei em cheque aqui, então o melhor é fazer é sair com esse rei capturando o cavalo, né? Sai com esse rei capturando o cavalo, a gente vai perder aqui. Mas aí a gente vem pra cá e consegue um garfo, acho que é esse mesmo. A gente consegue aqui, beleza. Esse aqui demorou, quase foi, quase não conseguimos. 34 probleminhas, vamos ver aqui o próximo. De cara a gente pode vir pra cá, né? A gente não vai poder capturar aqui porque a gente tá com o... A gente vai estar ameaçando aqui 2 peças, talvez entrar aqui daqui a pouquinho. Vamos ver aqui, ele tá com esse bispo só aqui, então aqui vem pra cá. Ele talvez fuja com o cavalo dele, será? Talvez. Pode vir com a dama pra cá também. Que opções nós temos? A gente pode entrar com aqui. Aqui tem 2 peças atacando, então acho que não vale nem a pena proteger. Então a gente vem pra cá. Ele deve sair pra cá, a gente pode entrar de volta e ameaçar um checkmate na sequência, né? Se não, aqui a gente também tá ameaçando bem forte essa outra entrada. Vamos ver aqui então. Aqui ele sai com o cavalo, muito possivelmente. Saindo com o cavalo a gente tem a opção de... A gente pode entrar aqui com a torre, cheque. Ele vai ser obrigado pra cá, a gente vem pra cá com cheque. Se ele voltar com o cavalo, a gente dá um checkmate nele aí também. Acho que é isso aqui, então. Erramos. Quase certeza que era ali, acabamos errando aqui. Fizemos um bom cálculo, depois a gente dá uma olhadinha o que foi que a gente errou. 1865, erramos esse rating ali. Vamos ver depois aqui, então, o que a gente tem. Jogam as peças brancas, vamos com calma que a gente chegou bem longe até aqui. Vamos ver que opções a gente tem de jogadas. A gente tem aqui uma entrada com
Bispo, cheque. Rei dele é obrigado a vir pra cá. Pode entrar com a dama aqui, cheque. Rei dele, neste caso, vai ser obrigado a vir pra cá. A gente entra aqui com... A gente não tá errando nada aqui? Acho que não, né? Aqui, cheque, cheque. E aqui a gente vem pra cá, protegendo. Beleza, cheque mate ali na fileira do fundo, do lado, na verdade. Chegamos aí a 35 probleminhas resolvidos. Hoje até que foi bem, hein? Não foi tão ruim, não. Vamos ver o que mais a gente tem de sequência aqui. Um finalzinho de jogo de bispo contra cavalo. Dama e torre também no tabuleiro. Opções que nós temos aqui, né? Essa aqui eu acho que é de cara. A gente tem um ataque de um garfo entre torre e dama com o nosso bispo. Ele poderia vir pra cá, a gente captura, daí a gente segue alguma jogada ali. Se ele capturar, a gente captura de volta. Alguma outra ameaça, a gente tá capturando aquela torre lá dele também. E entrando na sequência. Será que é isso? Me parece promissor aqui. Vamos ver se tem alguma outra jogada. Vamos ver o que ele pode fazer depois disso. Cheque, aliás, torre bispo. Evita também uma entrada daqui a pouquinho de cheque. Acho que com a torre que não tem muita coisa que ele pode fazer, a não ser perder o bispo. Ou trocar essa dama, de repente, de algum jeito. Ou aliás, perder aquela torre lá. Acho que é isso, então. Cheque aqui. Beleza, ele foi pra lá. Tá, ele foi pra lá, a gente pode capturar aqui. Ele captura. A gente entra com o cheque. Ele vem pra cá com o rei. Ou bloqueia, tanto faz aqui. Não tem muita coisa. Bloquear não, porque daí a gente captura de volta. Ou a gente tem o seguinte. Pode vir aqui com o cheque primeiro. Ele captura e a gente captura aqui. E daí a gente consegue ficar com a dama no tabuleiro e ele fica com a torre. Acho que é isso aqui então. Cheque primeiro. Captura aqui e conseguimos aí manter mais material no jogo. Chegando aí a 36 probleminhas resolvidos. Vamos ver aqui, jogam as brancas. O rei dele tá bem mais exposto. Mas não deve ser uma posição tão simples assim. Ou será que é? Às vezes a gente se confunde, né? A gente tem aqui essa entrada com cheque de cara. Nosso rei não tá em cheque, então tá tranquilo. A gente tem essa entrada com o peão aqui na casa de H6, dando um cheque. E ele faz o quê? O rei dele não tem escapatória nenhuma, né? Nossa dama tá cobrindo tudo aqui. Tá cobrindo essa diagonal de escape do rei também. Aqui vai estar protegendo o bispo, o cavalo. O peão, na verdade. E aqui seria um checkmate, será? Aí, show de bola, galerinha. Cruzamos a barreira dos 2000 de rating. Muito legal, chegamos aí a 37 probleminhas e jogam novamente as peças brancas. O que nós temos de opção aqui é o seguinte: cheque, não pode capturar protegido aqui pela torre, é obrigado a avançar aqui com o rei, então lance obrigatório, vim aqui com o rei para G8. Depois disso a gente pode vir com o cavalo aqui, protegendo a nossa torre, dando mais um cheque nele, ele não vai ter para onde vir ainda. Acho que é isso aqui então na sequência. Show de bola, 38 probleminhas resolvidos. Chegamos aí a 2070 pontos de rating. Beleza, o que temos de opções aqui então? Cheque, mas esse cheque pode vir com uma barreira aqui, né? Ele pode vir simplesmente para cá. Pode capturar de novo dando um cheque. Beleza, caso contrário aqui é cheque, ele captura. A gente vem para cá com cheque mate, também seria uma opção. Cheque... Ele pode sair com o rei. Saiu com o rei de qualquer jeito, a gente captura aqui a dama. Qualquer movimento ele tá ok. Então cheque. Se ele não capturar, ele avançar com o rei pra cá. Nosso bispo tá aqui. O que a gente teria de opções daí? Pode entrar aqui com cheque. E a cheque mate daí na sequência também. Não era, galera. Não era. Fui confiante naquela ali. Achei que estávamos corretos naquela jogada ali. Não estávamos. Vamos ter que dar uma olhadinha depois no que deu ali. Jogam as peças pretas aqui. Então o que a gente tem? De cara, forçante, cheque. Ele é obrigado a vir pra cá. Na real, pode vir pra qualquer uma das duas. A gente pode avançar aqui com cheque. Também é uma opção. E se vier aqui cheque, o rei dele vai pra casa de H1, né? A melhor jogada que ele tem. Se ele vier aqui pra casa de F2, a gente captura aqui, troca a torre e promove com o nosso peão. Então ele não vai fazer isso. Então aqui, G6, rei H1 pra cá. Captura, ele captura, a gente avança, ele volta, a gente avança aqui, daí a gente segue avançando com o nosso rei. Acho que é isso, né? A gente captura as duas aqui e segue avançando com o nosso rei. Ele vai ter que voltar lá pra não tomar um checkmate. Acho que aqui é o sacrifício de torre mesmo. Sacrifica a torre. Ele vai vir com a torre pra cá. A gente avança pra cá. Ele vai sacrificar essa torre dele. Vamos ver aqui. Se a gente avançar, ele tá avançando e daí a gente acaba perdendo essa corrida aqui, né? A não ser que a gente venha pra cá. Então vamos ver aqui. Avançamos, ele avança, a gente vem pra cá. Se ele avançar, a gente toma. Se ele capturar, a gente toma aqui com cheque também. Já avançando. Será que é isso? A gente avança com o peão em vez disso. Se a gente vai pra cá, capturar. Sem avançar esse peão primeiro, então captura, ele captura. A gente avança pra cá. Ele pode simplesmente vir com a torre aqui. Ele vai sacrificar aqui e vai poder avançar. Então acho que não é isso. Acho que então é avançar com o peão mesmo primeiro. Beleza, aqui agora sim a gente dá a torre pra sacrificar. Avançou lá. Pegamos aqui.
e fizemos uma dama. Show de bola, 39 probleminhas resolvidos. Hora da verdade, vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Tá bom, aqui a gente tem algumas questões já de cara no jogo. Nosso rei tá bem protegido, o rei dele tá um pouquinho mais exposto que o nosso, mas tá tudo uma confusão aqui. A gente tem esse peão dele aqui em G2 cravado, a gente pode entrar com o cavalo no cheque, o peão dele não vai poder capturar, tá cravado. A gente tá dando um cheque duplo, inclusive, aqui, né? O rei dele, então, vai ser obrigado, vamos ver aqui, cheque, o rei dele é obrigado a sair. Mate, acho que é isso, então. Cavalo aqui na casa de E2, dando cheque duplo nele, com o cavalo e com o bispo. Ele vai ser aqui obrigado, nesse caso, a se movimentar aqui para a casa de H1. A gente vem com o cavalo de volta aqui para a casa de G3, dando mais um cheque. Nosso bispo vai estar cobrindo essa diagonal aqui. Ele vai ser obrigado a capturar aqui. A gente vem aqui e entra com um cheque mate na sequência com a dama em H4. Será que é isso? Vamos ver aqui. Beleza. Beleza. Calculamos errado. Ah, não, aqui a gente entra com a dama aqui, então. Ele vai cobrir, a gente dá um checkmate. 40 problemas, galerinha. Nosso recorde igualamos, pelo menos, aí, chegando a 2.205 pontos de rating nos problemas. Sim, vale o like, né? Vale o like, vale o like. Beleza, vamos ver aqui, jogam as peças brancas. Estão aqui. Beleza, o que ele capturou lá? Ele capturou um peão, ameaçou a nossa dama também. O que a gente faz então aqui nessa sequência é capturar aqui o bispo. Ele vai talvez capturar a nossa torre. Bispo, se ele capturar aqui a gente captura. Se ele capturar aqui a gente captura, vai ser 2 peças por uma torre. Acho que ainda é melhor nessa sequência. Ih, acabamos errando, galera. Acabamos errando, beleza, conseguimos 40 aí, foi a nossa melhor marca desta semana, pelo menos aí, a gente conseguiu também igualar o nosso recorde de 40 problemas, chegamos a 40 e vamos ver o que a gente errou. O primeiro ali foi bem longe, já com 1.865 pontos de rating, vamos ver aqui o que a gente fez de errado, beleza, aqui ele avançou lá, o que a gente tinha feito era avançar com o nosso peão aqui na casa de G3, mas não era essa jogada, talvez aqui sacrificar a torre antes, né? Provavelmente aqui sacrificando, capturando, se ele capturar de volta a gente tem uma entrada forte com a dama aqui, na verdade. Ele vai ser obrigado a recuar pra cá, daí sim a gente avançaria com o peão. Acho que essa, tô confiante nessa jogada aqui, então vamos pegar a torre. Também não era esse sacrifício aqui. Talvez primeiro com a dama, então, ameaçando já aqui. Eu acho que é, então, com a dama primeiro. Faz sentido entrar com a dama ameaçando um checkmate já aqui, né? Aqui não pode sair, aqui daí mesmo se sair toma um checkmate, acho que aqui não tem nenhuma escapatória. Beleza, essa foi do nosso primeiro erro. O segundo erro foi com 2.138 de rating. Vamos ver o que a gente jogou. Essa aqui a gente tinha feito o cálculo de avançar aqui, né? Não foi esse avanço? Ah, não foi mesmo. Aqui, claro, galera, aqui foi um erro assim que não poderia ter cometido, né? Esse cavalo dele tá cravado. A gente pode simplesmente avançar com a dama aqui, uma jogada fácil. Acabamos calculando muitas coisas aqui, erramos. E o último aqui com 2.294. Vamos ver quem a gente jogou aqui. Ele capturou lá, a gente capturou primeiro aqui. E na sequência que a gente acabou capturando... Ah, mais um erro, né? A gente tem essa entrada de torre aqui, que também não era. Ou aqui, né? Poderia até ter sacrificado aqui e conseguido mais material. Era isso aqui na sequência, então. Só revisando essa última aqui. A gente capturou corretamente. Aqui depois na sequência era ter trocado as damas. Vindo pra cá, capturado, trocado as damas. E aqui a gente teria já material a mais. Estaríamos com um bispo a mais, na verdade, aqui nesse final de jogo. E conseguiríamos aí provavelmente a vitória. Mas beleza, galera, por hoje era isso, conseguimos aí resolver 40 problemas, chegando a 2.294, acho que foi uma boa sequência, e fazia tempo que a gente não fazia uma sequência tão boa, é o nosso recorde, se eu não estou enganado, 40 problemas, então conseguimos pelo menos igualar eles, e isso vale o like, né, não se esqueçam. Mas por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, acabei de dar um aviso, mas vamos lá, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, e a gente se vê na próxima!